assisto Cintilância, eu vejo a mesma coisa. As pessoas estão falando sempre das corrupções babilônicas, e como se todos ficassem se preocupando com isso, com as corrupções babilônicas. E não se importa com a solução disso, que Deus nos deu. Deus nos deu a solução disso, gente. Não devemos ficar se fazendo heróis, ou falando, só contando as corrupções babilônicas. Porque só Deus pode com tudo isso. E Jesus, ele continua a confiar o seu poder às faculdades mentais. E acaba por concretizar realmente a sua paixão, que é a aflição da morte, como diz em Hebreus 19. Nós vamos estar lendo agora. Hebreus, capítulo 2, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 14. Diz assim: vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, que é o nosso corpo, pela graça de Deus, a que ele recebeu também, provasse a morte por todos, comprando a todos, o mundo todo, para comprar a todos. Vamos comentar um pouquinho. As pessoas naturalmente têm paixão por seu marido ou por sua esposa, mas Jesus tem paixão pela morte. Foi o que quis experimentar, provar pelo corpo graça de Deus, e assim contar a todos que também morrem nessa graça que Deus nos deu, a bênção do corpo. Vamos para o versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Que filhos são esses? Vamos continuar. Trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Vamos ao comentário. Trazendo muitos filhos à glória. Que glória é esta? Que esta passagem está revelando? As aflições da morte, que é a paixão de Cristo. E consagra assim o príncipe da salvação destes comprados no pecado, da ofensa contra Deus, da vergonha. O versículo seguinte fala sobre isso. Vamos ler primeiro nós vamos ler em João 6,51, parte B, que fala de Jesus comprando a todos pelo seu sangue. João 6,51, parte B. Vamos ler tudo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A parte B é essa. E o pão que eu der é o pão que ele dá. É a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, ou seja, comprando o mundo. O pão que ele dá. Vamos ler também 1 Pedro 1, 6b. Primeira Pedro 1, 6, versículo 6. Vamos ler inteiro. Até o versículo 8 e depois o versículo 21.
em que vós vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco conquistados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra a vossa fé. Se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Por isso está conquistado com várias tentações, para que a prova da vossa fé esteja em louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa é a revelação de Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 21, versículo 8, quer dizer, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Novamente, e por ele credes em quem? Em Deus, porque Deus lhe deu essa glória de aflições, que é a sua paixão de morte, para que as pessoas crescem em Deus e não nele com a sua paixão de aflições da morte. Vamos ver novamente. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Deus não quer nossa fé na glória de aflições de morte, que é a paixão de seu Filho, mas sim que esteja nossa esperança em Deus. Foi por isso que Deus deu essa glória de aflição ao seu Filho. Foi para que nossa esperança e fé estivessem em Deus e não no Filho, com sua paixão. Versículo 11 de Hebreus diz assim, voltando a Hebreus. Hebreus 2, versículo 11. Porque assim, o que santifica como o que são santificados. O que santifica? Vamos ver esse pedacinho. Porque, olha, Jesus, ele não santifica os grandes profetas de Deus cingidos. As potestades, as faculdades mentais que ele confia o poder, não santifica os cingidos, pregadores, os profetas antigos que pregavam a verdade. Jesus não santifica. Apocalipse 16 e 15 chama isso de vergonha. E diz que deve se vestir para que não se veja, nem mesmo pode se ver a criação de Deus, a chamando de vergonha. Então ele não santifica o cingido que prega a palavra de Deus, que louva a Deus, que busca a Deus Criador, que nos ensina o mundo a buscar, a se reconciliar com Deus Criador. Nem Jesus, nem as faculdades mentais a que ele confia o poder não santifica. Então, esse versículo diz, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa, que causa é esta? Esta causa
essa causa, ele nem passou os direitos e já está querendo voltar. Essa causa, o pecado, a paixão de Cristo pela morte é por causa do pecado. Ele não aceita cingidos. Ele aceita, o reino de inimizade contra Deus, de inimizade contra a vida. A sua paixão é contra a criação. Então, o pecado de inimizade contra Deus, as vestimentas, inimizade contra Deus. Vamos ler a parte seguinte. E cuja causa não se envergonham de lhe chamar irmãos, porque eles desde Adão e Eva, a pessoa se envergonha da criação. Então, hoje ela pode tirar tudo dos vestes dela e fazer do cingir. Quando a palavra diz cingir os lombos, ela põe os lombos em outro lugar para cingir, mas não obedece a palavra em busca, em honra, à luz da vida, àquele que nos dá a vida, nos dá a luz da vida, que é o primeiro digno dessa honra, da luz da vida, que nós devemos essa honra. Dizendo, novamente, porque assim o que santifica as vestimentas, o pecado, santifica o quê? O pecado, a inimizade contra Deus. Quanto os que são santificados, que são os restituídos da glória de Deus, do mundo em ofensa contra Deus, contra a sua obra. São todos por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. Porque se nós são todos santificados no pecado, são todos em inimizade contra Deus, eles não se envergonham porque não são cingidos, porque não se envergonha dos cingidos, porque não há cingidos. Então, a pessoa, ela se sente dentro da congregação, elas cantam louvores para o seu Deus, para o seu Criador. Que Criador é esse? Criador de roupas, de Mateus 8,44, de inimizade contra Deus. Então ela canta louvores, adora ao seu Criador, ao seu Deus Criador. Continuando, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele, a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. As pessoas muitas vezes não querem prestar atenção naquilo que elas estão adorando. Então, Deus, quando Ele disse: eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo, o que significa? Comprazo significa permitir, conceder, não é conceder, conceder. Deus permitiu que ele realizasse a obra que ele queria realizar. Deus simplesmente permitiu. Isso que significa com prazo. Este é meu filho, Deus falou, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu permito que faça a sua obra. E foi isso que Deus fez. Deus permitiu que Deus realizasse a sua obra até que ele chegasse à sua destra. O que significa destra? Destra significa mão direita, a mão ágil de agir. Destreza de Deus. Destreza de Deus é a habilidade, é onde ele se sentou. Na habilidade de Deus, na aptidão de Deus. E isso porque é onde ele foi. Simplesmente ele não foi assim,
o que Deus fez, elevando aos céus, como fez com Elias. Ele foi levado por uma carruagem de fogo, ele foi cortejado até para ser levado aos céus. Mas Jesus foi o que ele fez, ele simplesmente, com o poder que Deus lhe concedeu, permitiu que ele fizesse. Ele se apossou do seu próprio corpo morto, né? Depois do Pai ressuscitar e pregar os espíritos de prisão, de 1 Pedro 2, 18, 3 e 18, quer dizer, ele foi pregou os espíritos de prisão, mas depois que ele fez, ele se apossou do seu próprio corpo morto. Isaías 14, 19 explica, cometeu essa abominação. E o Pai permitiu ele realizar a sua obra. E depois que ele foi elevado, se elevou aos céus e se assentou à destra da majestade. Hebreus 1:3 diz que assentou-se à destra significa, como eu já expliquei, a aptidão de Deus. Versículo 12. Versículo 12 e 13. Bom, nós já comentamos sobre isso. Vou falar sobre os versículos bíblicos que eu não passei. Por cuja causa, essa causa que se refere o versículo é devido à paixão pelas aflições da morte, por causa essa que é o pecado, inimizade contra Deus, por isso essa sua paixão. Vergonha da obra da criação, Gênesis 1:7, a favor do reino dos espíritos de posição, que seria de Zangueiro, né? Gênesis 1:7, que fala do homem, quando abriram-se os olhos, que ele fez, que se vergonhou da obra da criação e foi se vestir, colocar aventais. Gênesis 1:7. Ofensa, ou pecado foi a transgressão. Romanos 5, 16 e 19, 16 e 18. Só que as pessoas, por estarem por essa espada inflamada, né, causando essa vergonha, elas preferem escolher outras coisas. Elimina a verdade, esqueça a verdade, eu prefiro ficar confortavelmente em inimizade contra Deus, porque a gente só vive bênçãos, então é isso que importa. O Deus concedeu que o Filho realizasse a obra dele. Deus permitiu. A banalidade, como Romanos 5, 16 a 18, fala sobre a ofensa, que é a transgressão contra Deus. A banalidade de vestimentas, Mateus 6 e 25. Por isso, o versículo 11 diz, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Esta é a causa do pecado. Versículo 12 e 13. Dizendo, anunciarei o teu nome, já foi esse. Vamos ler novamente, é bom. Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, é o instrumento que ele trabalha, a morte, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. A morte é contra o quê? Contra a vida, contra a graça da vida. O império da morte, isto é, o diabo, ele está chamando aqui a graça da vida de diabo, porque a morte, que é a sua paixão, impera sobre a vida, a graça da vida, que ele chama de diabo. E levasse todos os que levasse todos
os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. As pessoas, por ela não confiar, por a pessoa não confiar no Criador, ela acaba se sujeitando à corrupção. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Boa parte do povo de Israel, elas não creram no Pai, por isso não pôde entrar no seu repouso. E o Pai, ele contou ainda com esses que caíram, que não confiaram no Criador, para que esses de hoje pudessem ser alcançados com a sua misericórdia. Versículo 14. Qual será o instrumento de trabalho para a salvação? A morte, a qual aniquila o quê? A bênção da graça da vida tato, a qual ele chama de diabo, e impera sobre a graça com a amada morte, com a paixão da morte. 1 Pedro 1 e 13. Vamos ler 1 Pedro 1 e 13. Diz assim: porquanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, as pessoas, elas querem colocar os lombos em outra região, ela quer fazer aquilo de entendimento de lombos. Por exemplo, ela cinge os seios, ela tira a blusa, tira a roupa, tira o sutiã e fica muito bem. Para ela está cingido, está tudo muito bem, no final de contas, porque não é fácil para nada alguma contra. Então, ela coloca os lombos em outra região onde ela se sente bem de cingir. Mas em dar a honra a quem lhe deve honra, que nos dá a luz da vida. O primeiro ao qual nós devemos a honra da luz da vida é aquele que nos dá a luz da vida, o sagrado do corpo santíssimo do reino sentido tato. Êxodo 26. Por se envergonhar da obra da criação de Deus. E assim age os zambucheiros. Os zambucheiros colocam os lombos em qualquer outro lugar, mas não a honra devida àquele que nos dá a luz da vida. 1 Pedro 13 foi esse que eu li. Porque elas insistem que lombo significa outra coisa. E não importa o significado real, porque lombos é quadris. O que significa lombos? Quadris. É essa região. É o quadris. Significa lombo. Região dos quadris. Isso que é o lombo. Então, a pessoa ela prefere colocar os lombos em outro lugar para poder cingir. Mas então, caso as pessoas preferem colocar os lombos em outro lugar, o restante do versículo diz assim: então, sede sóbrio. Então, sede sóbrios e esperai na graça que Jesus lhe tem para oferecer, na revelação de sua pessoa. Revelação de reino de morte, perdendo a graça do corpo para ser um zambujeiro, espírito de possessão. Se Deus o ressuscitar, se Deus, assim como o seu filho, o ressuscitar para a sua justiça, para exercer a sua justiça, como ressuscitou a Jesus para o reino de justiça, mas o retirou. Depois você pode estar lendo em Isaías capítulo 53. Lê o capítulo inteiro, o capítulo 53 inteiro. O início diz assim: quem deu crédito à nossa pregação?
que por mais que a gente fale da verdade, as pessoas não querem saber, querem tapar os ouvidos, porque elas não querem saber de rejeitar a espada inflamada. Se a pessoa cinge os lombos, ela está rejeitando a espada inflamada. Só que quem deu crédito à nossa pregação dos antigos profetas, ninguém deu crédito. As pessoas continuaram no pecado. Então, a quem se manifestou o braço forte do Senhor, que é a destra, que é onde Jesus se assentou, no braço forte do Senhor. A quem se manifestou o braço forte do Senhor. Vocês leem todo esse capítulo, que você vai entender. Deus permitiu que o seu filho realizasse a sua obra. Por quê? Porque ele realizou a obra de vestício, de inimizade contra o Criador da vida, como sendo ele, Jesus, o Criador de roupas, para ser Deus desses que servem o seu reino, o seu trono. Porque ele sentou a destra da majestade, Hebreus 13:1. Ele assentou-se a destra da majestade. E o Pai disse que isso ele realizaria. Isaías 14, de 12 a 14, diz que estava em seu coração e que isso ele realizaria. O Pai enviou como bom filho para nos relacionarmos, nos alimentando de vida, de verdade, de vida. Então, mas ele decidiu realizar a sua obra e obrar o seu trono com o seu pacto, né, tomando o sangue e a carne, que representa o seu corpo, relembrando a morte, que é o seu pacto. Então, no versículo que nós lemos, todos comem da carne, bebem do sangue, assim ele fez a mesma coisa. Então, esse foi o reino que ele estabeleceu. Quer dizer, o Pai permitiu como o justo, porque ele obrou o reinado dele, não com a reconciliação do mundo com o Criador. Então, se a gente quer esse reino que ele ama, que é a paixão da morte, se as pessoas aceitam este reino que ele obra, a pessoa ela não está reconciliando-se com o Criador, ela não está reconciliando o mundo com o Criador. Porque se nós não estamos reconciliando o mundo com o Criador, aqui não seremos admitidos. Somente serve a admissão para a vida dentre os mortos, que é o reino que ele obra. De espírito de possessão ao que ele foi feito. Então o reino desangucheiro perde a sua graça e toma outro corpo. E precisa, mesmo sendo um zambujeiro, mesmo uma pessoa sendo um zambujeiro, ela deve fidelidade à vida, que é o Deus Criador, aquele que ele ressuscitou em espírito. E você foi e tomou posse de um corpo. Se você quer um zambujeiro, você deve fidelidade ao Criador, com severidade e verdade, com severidade e verdade. Porque se você não tem essa fidelidade à vida, ele corta esse ramo. Ele corta esse ramo. Como diz em Romanos, nós lemos na vez passada, do programa passado, ele corta seu ramo. Então, Romanos 11:15 diz que a sua admissão só pode ser dentre os mortos, perdendo a sua graça e passando a ser um zambujeiro. Mas se o Pai permitir, se o Pai ressuscita seu espírito, e caso você, como um zambujeiro, deve ao Pai essa fidelidade, ou ele pode cortar o seu ramo. Assim como o Pai permitiu que Jesus realizasse a sua obra, ele está permitindo até as faculdades mentais fazerem tantas coisas contra a criação, tanta perseguição. Mas assim que é um pregador da verdade,
Tenha coragem de pregar a verdade, porque só assim você pode entrar no repouso do Senhor. Hebreus 4. Só assim você pode entrar no repouso do Senhor. Hebreus 4. Fora isso, se você não conduz o mundo para se reconciliar com o Pai, se você não se reconcilia com o Pai, ou então, se você é um justiceiro e não trabalha com a verdade, trazendo o mundo para se reconciliar com o Pai, buscar o Criador, você tem como admissão a vida entre os mortos. Romanos 11 e 14. Continuando. Revelação de reino de morte, pegando para sermos objeto. Espírito de possessão. Se Deus ressuscitar, como resultou Jesus para o reino de justiça. Mas ele retirou de Jesus o reino de justiça. Você pode estar lendo Isaías 53, o último versículo explica. O último, então, versículo 13. Não lembro. Mas você pode estar lendo, para poder estar lendo esse capítulo. Deus nos deu a graça do povo para por ela vivermos e alcançarmos sua graça de perfeição a toda a criação. Mas não para se usurpar a graça de vida de outra pessoa, para vivermos por ela. Este é o reino de corrupção e morte que Jesus oferece. É o reino de espírito que ele permite, vivificante. Esse é o reino que Jesus oferece. O reino de perda da graça para o espírito de possessão. Usurpação da vida para viver a sua vida através de usurpar a criação, usurpar a vida de outra pessoa. Tem pessoas por aí que chamam até a criação, não importa se a criação é fiel, ela chama de mística, porque aquela vida é para ela usurpar, para viver as bênçãos de Deus, para viver as alegrias de Deus. Deus está permitindo, assim como permitiu ao seu filho fazer a sua obra, Deus está permitindo. Por quê? Porque o mundo dá esse trono para as potestades, para a Babilônia com seu reino de corrupção. O mundo dá esse trono. Então o Pai permite que as faculdades mentais realizem essa obra. E Jesus se realiza pelo reino de morte que ele pertence, através das faculdades mentais que a quem ele confia o poder. Reino de conjurações significa invocação de espírito, magia. E a este reino de invocação de espírito, a este reino conduz a todos para que por seu nome, ou seja, invocando o seu espírito, a destra de Deus, ou seja, no agir de Deus, esteja seu espírito junto ao sermos abençoados, e seja seu espírito junto. Quando Deus nos abençoar com o seu poder, então, que seja sob o seu nome, em seu nome, invocando o seu espírito, para que no agir de Deus esteja o seu espírito, por invocar o seu espírito. E muitas pessoas, elas esperam a bênção de Deus, a bênção de Deus vai ser usurpada por outros, vai parar nas mãos de outros. Esse é o reinado de Jesus. E ele pede realmente que seja o seu nome, para que ele haja de acordo com a sua vontade, para o seu reino de injustiças, corrupções. E seu reino da sua paixão, que é o reino de morte. Hebreus 1 e 3, vamos ler Hebreus 1 e 3, que eu falei no início. Capítulo 1, versículo 3, diz assim: o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação
dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A destra, no agir da majestade nas alturas. Vamos ler também João 15 e 16. João 15 e 16 diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, Ele pede isso para que nós busquemos realmente as bênçãos de Deus, através de seu nome, invocando o seu Espírito. Só que é uma revelação também do que nós vivemos quando nós buscamos uma bênção de Deus. Nós não recebemos, é outros que recebem por nós. Então, é isso, o reinado que Jesus oferece, de conjurações de Espírito. Mas Deus deu vida para que Ele obrasse o seu Filho, salvando o mundo, reconciliando o mundo com o Criador, assim como os profetas pregaram, e ninguém deu crédito à pregação dos seus grandes profetas. Deus enviou Jesus para reconciliar o mundo com o Criador, para que buscassem a Deus. Mas Ele enviou o seu reino de conjuração, o seu nome, conjuração, invocando o seu nome, o seu Espírito, que Ele foi feito o Espírito vivificante. Mas não é o reino que Deus Pai, Criador da vida, e não de roupas, elegeu. Não é esse o reino que Deus elegeu, de espírito de possessão, que é o reinado que Jesus que é o reinado de Jesus. Não é esse reino que Deus elegeu, pois Deus Pai elegeu a graça, para por ela vivermos. Romanos 11 e 5. Nós lemos a outra vez, vamos ler novamente. Romanos 11 e 5. Que diz assim: Pois também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então, é essa a eleição do Pai, que é a nossa raiz. Ele elegeu a graça, que Ele é a raiz. A graça, qual Ele é a raiz. E o zambujeiro, que não é mais natural, como explica esse capítulo, que não é mais natural, ele deve a esta raiz, que é da raiz da natural, ele deve a essa raiz fidelidade. Fidelidade com a verdade, com severidade com a verdade. Se você não buscar a Deus com a sua graça, mas então ensine ao mundo a se reconciliar com o Criador, porque se você é contra isso, a sua dimensão não pode ser no repouso do Senhor. Hebreus 4. Porque você se faz inimigo do Criador. Então, pois Deus elegeu a graça para por ela vivermos ligados à raiz da vida que Ele é. Romanos 11 e 16. Orar em nome de Jesus para o curar ou livrar das aflições da morte é como pedir figuinha. É como pedir figuinha para Ele dar um tempo. Porque mais tarde Ele vai bater seu maranata. Ele vai bater seu maranata na sua vida. E depois, se você não obrou reconciliação com o Criador, sua admissão não pode ser no santo repouso de Hebreus 4.
mas sim na vida dentre os mortos, Romanos 11 e 15. Novamente, então, mas não o reino que Deus Pai criou, mas não é o reino de possessão de Jesus, não é o reino que Deus Pai, Criador da vida, e não de roupas, Criador da vida, elegeu. Pois Deus Pai elegeu a graça, Romanos 11, 5, para por ela vivermos ligados à raiz da vida, não usurpando, como é o reino de vestimentas, ligados à raiz da vida, que Ele é. E não só santificar as roupas e condenar cingidos, como Apocalipse 16 e 15. Condenar o que os pregadores pregavam em busca reconciliação ao Criador. Porque nesse reino não se prega reconciliação com o Criador. Só condena os fingidos que pregam e anunciam a verdade, a reconciliação com o Criador. Então, a gente precisa voltar-nos ao que nós devemos realmente, àquele que nos dá tudo. Porque tem um versículo que eu li aqui, tem um versículo, qual é mesmo? O versículo que fala assim, é que nem aquele hino que eu às vezes estou cantando. É este amor que quando se procura está presente. É este amor que já modificou a minha mente. O grande amor se veio libertar a minha vida do mundo mal, pois sem querer já estava perdida. É este amor que você procura tanto e não sabe onde está. Se não encontrou, é porque ainda não soube procurar. É bem fácil sim, lembre-se da cruz, é somente entregar-se ao Pai. É esse amor. Então, gente, se você vê a glória que Deus deu ao seu Filho, lembre-se da cruz. É somente entregar-se a Deus Pai. Porque eu canto dessa forma esse hino. Porque se Deus está revelando, mostrou, fez a revelação de Jesus para que nós buscássemos a Deus, por que nós vamos desobedecer, gente? Vamos escolher a sua paixão. Deus ele revelou a glória do seu Filho para nós buscarmos a Deus. O que nós lemos foi 1 Pedro 1 e 21. Então, vamos ler novamente. 1 Pedro 1 e 21. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então Deus revelou a glória de seu Filho, que são as aflições, de tentações, de provações. Em Tiago, se não me engano, é Tiago 1,10, que diz que Deus a ninguém tenta. Então, mas a glória do seu Filho são as tentações, as provações, os sofrimentos, as aflições. Essa é a sua glória, é a sua paixão, as aflições da morte. Então, se você está pedindo para Deus, em nome de Jesus, invocando o seu Espírito para Jesus curar, te livrar das aflições, você está apenas pedindo reguinha, você está apenas pedindo um tempo. Porque mais tarde, esse é seu reino, é a sua paixão, ele vai bater seu maranata. Então nós temos que pegar a verdade e entrar no repouso do Senhor, deixar que Deus faça a sua obra, descansa no Senhor. Só basta a gente fazer a nossa parte. Sermos fiel a quem? É ao Deus Criador. Porque temos a sua admissão, e não dentre os mortos. Então nós devemos a Deus a fidelidade, a sua severidade, da sua verdade.
buscarmos a Ele, ao Deus Criador. Ele já revelou seu Filho, a glória de seu Filho, para nós não dizermos amém, e sim buscarmos buscarmos a raiz que é santa, buscarmos ao Criador, que é o Criador da vida e não de roupas. Como Mateus 8:44. Amém?